Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tenho recebido muitas ideias de vídeo pra falar sobre a Bela e Belinha. E, inclusive, muita gente deu essa ideia porque eu fiz esse cabelo. Então tava falando, ai, você tá querendo imitar a Bela e Belinha? Lá, 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 tipo, fala sobre ela. E hoje eu vim falar sobre ela. Bom, gente, eu só quero falar uma coisa aqui pra vocês, que vocês que me assistem, sabem minhas opiniões sobre essas questões de pessoas menores de idade fazendo essas cagadas, né, na internet. No meu vídeo passado sobre a Lil Tay, vieram pessoas me corrigir falando que eu estava errada e que não tinha nada demais você comprar um conteúdo adulto de uma pessoa de 17 anos. Então, assim, tipo, eu tô falando pra vocês porque eu fiquei simplesmente indignada que me colocaram como errada e, tipo, como burra, porque eu falei que é errado você comprar conteúdo de menor de idade. Enfim, eu só tô falando isso porque provavelmente nesse vídeo vai ter esses mesmos comentários. Então, ai, Nicole, por que você responde? Ai, gente, ai, porque eu fico tão indignada com isso que eu não sei se é porque é na minha bolha e os meus inscritos são todos uns amorzinhos, que quando aparece esse tipo de comentário eu ainda fico desacreditada. Mas enfim. Bom, gente, se você tava na internet lá pra 2022, 2021, até 2020 mesmo, você pode ter visto a Bela e Belinha. A Bela e Belinha era uma e-girl, como tantas outras e-girls que a gente tinha. Ela começou a fazer os vídeos dela lá pra 2020, 2021, como a maior parte das pessoas. E você se engana se você acha que ela já começou a fazer esses vídeos fazendo essas cagadas. Não, ela fazia vídeo normal mesmo. Ela fazia vídeo de maquiagem, vídeo de dancinha e tirava umas fotos Tumblr, assim. Só que quando ela começou a fazer esse tipo de conteúdo, foi lá pra 2022. Que, gente, eu fiquei pensando depois, foi. Tipo assim, foi depois da pandemia, mas ainda assim foi na pandemia. E é bem nojento, vocês já vão entender. E ela ia pra Liberdade. Pra você que não sabe, lá na cidade de São Paulo, é porque eu sou do estado de São Paulo mesmo, sou da cidade de São Paulo, tem uma rua, um bairro, acho que é bairro da Liberdade. Que é um bairro que durante a parte da manhã, assim, tem várias coisas pra fazer. Eu nunca fui, mas tem várias coisas pra fazer, tem várias coisas de anime, várias coisas da cultura japonesa. Porém, à noite é um lugar meio macabro, tipo, meio sombrio, assim, tem bastante coisas relacionadas a sério, drogas, álcool. E se você é um adulto, tipo, tem várias cidades que tem isso. Às vezes você vai pra rolê, vai beber, conversar com seus amigos. Só que a Belle Belinha, que na realidade se chama Isabelle Souza, ela nasceu dia 16 de janeiro de 2006. Então a Belle Belinha, ela não tinha 18 anos ainda. Só que na época ela não falava a idade dela, ela não falava a data de nascimento. Muitas pessoas descobriram a data de nascimento dela por conta de alguns posts que ela fazia no Facebook, né, nesse Facebook, Isabelle Souza. Eu não me aprofundei muito nesse Facebook, porque são postagens muito antigas de criança, acho que nem vai mudar nada se eu colocar aqui. Tem um vídeo que tá lá, expectativa. Com quantas pessoas você acha que você vai ficar? Ah, 20. Que já é muito, tipo assim, pra mim, sei lá, uma já é muito, mas enfim. Ela ficou com 72 pessoas. E, gente, ela era menor de idade. Ela tinha muito esse negócio de, ai, beber corote, de beber. Sempre tinha alguma coisa relacionada com álcool. Hoje em dia eu fico vendo isso e eu fico, mano, como é que isso viralizou? Porque, gente, 2022 foi há 4 anos atrás. Nem é tanto tempo assim. E alguns vídeos ela falava coisas relacionadas sobre relações, né? Aquelas relações. Tem uns vídeos, assim, bem assim, dela beijando mais de uma pessoa de uma vez, tá? Não tô falando em uma noite, não, era ela beijando mais de uma pessoa de uma vez. Só que daí ela começou a fazer música nessa época também, inclusive eu não vou mentir, as músicas dela são boas. Se você não gosta de funk, provavelmente você não vai gostar, mas as músicas dela eu achava que eram boas. E ela participou de vários podcasts, ela foi chamada pra fazer várias coisas, inclusive ela participou de um vídeo de uma música que eu odeio, que é Cachorrinhas, da Luísa Sonza. Ela gravou um vídeo, assim, abraçando a Luísa Sonza. O que hoje em dia eu vi e eu achei isso muito estranho. Acho que na época mesmo eu já achei estranho. Porque, gente, ela viralizou sendo uma adolescente que fazia merda. Sabe, tipo, beijava várias pessoas, bebia e fumava. E uma cantora, tipo, famosa aparece num vídeo com ela. Enfim, sei lá, eu achei isso super estranho. Só que como tinha gente pra criticar, tinha muita gente pra defender a Belle Belinha. Uma das pessoas que defendeu ela foi a Haru Digli. A Haru, ela é uma youtuber que faz vídeos sobre cultura geek, ou Pokémon, essas coisas assim, da cultura nerd. Ela veio falar num vídeo que, gente, vocês estão criticando a Belle Belinha, mas várias pessoas já fizeram isso e estão sendo hipócritas de reclamar. O problema, a única diferença é que a Belle Belinha mostra e vocês não mostravam. Assim, gente, vou falar.
nessa época, nessa idade, é normal você fazer cagada, só que o problema é que a Bela e Belinha era muito destoante, sabe? Uma coisa é você ter 17 anos, você matar a aula, eu fazer isso, você matar a aula ou, sei lá, você experimentar uma bebida alcoólica pela primeira vez, mas o dela era muito destoante e uma coisa que acontecia era que a família dela, a mãe dela sabia disso. Tanto é que quando alguém denunciava, ou fazia algum vídeo denunciando essas coisas que a Bela e Belinha fazia, inclusive eu não gosto dele, mas o Ramsés era uma pessoa que era bem ativa pra falar contra essas coisas que a Bela e Belinha fazia. E a mãe dela chegou a entrar em contato com ele, falando que se ele ficasse fazendo isso, continuasse fazendo isso, ele ia processar ela. Só que, não, ela ia processar ele. Só que ela nunca processou ele, até porque se isso acontecesse, ela que ia ser presa, né? Porque a filha dela tava fazendo várias coisas aí e ela tava assim, cega, fingindo que não tava vendo nada. Só que essa história consegue piorar. Por quê? A Bela e Belinha começou a fazer fotos, aquelas fotos lá. Muita gente acabou vazando essas fotos dela, porque ela fazia pelo Telegram. Porque, como eu disse pra vocês no vídeo da Lil Tay, ok, algumas pessoas conseguem entrar realmente nesses canais, assim, de conteúdo privado, né? Só que o Telegram acredito que seja mais fácil, porque é um grupo, então ela mandava. Só que essas fotos acabaram sendo vazadas. Ela era menor de idade ainda nessa época. E segundo algumas pessoas aí nos meus comentários falaram que isso não tem nada demais, porque se daqui a pouco ela vai fazer 18 anos mesmo, então no ano de 2024, ela acabou fazendo 18 anos. Quando ela fez 18 anos, a popularidade dela foi cada vez caindo mais. O que é muito dito é que a Bela e Belinha tinha essa fama, essa certa fama, por conta dela ser uma jovem que fazia isso. Então, essas visualizações que tinham dela, tinham sim muitos adolescentes que queriam ser igual ela, fazer coisas igual ela fazia. Só que tinham muitos pedófilos. Mesma coisa da Camilinha. Tipo, ao mesmo tempo que a Camilinha tinha jovens que acompanhavam ela, porque queriam fazer a mesma coisa, ou porque achavam interessante a vida dela, tinham muitos homens e pessoas criminosas que acompanhavam somente pra ver isso. Uma adolescente se sexualizando extremo e falando coisas super sexuais e se comportando como adulta. No que ela fez 18 anos, ela já abriu a plataforma dela, que era o Privacy, e novamente, que nem eu falei no vídeo da Lil Tay, ela, assim, quebrou recorde de... Eu não lembro quanto que foi que ela vendeu, mas eu lembro que na época ela postou que ela bateu o recorde de vendas. No que ela postou, já teve vários pessoal nojento lá pra assinar esses conteúdos dela. Só que esse tipo de conteúdo que ela fazia já não se sustentava mais. Não digo conteúdo adulto, eu digo outro conteúdo dela mesmo. Porque ela ficou famosa por ser uma adolescente que fazia cagada. Só que agora ela já era uma adulta, então, sei lá, foda-se o que ela quisesse da vida dela. Ela já tinha mais de 18 anos, não tava fazendo nada de errado, assim, de questão de crimes. Tava só vivendo a vida dela, então ela virou uma qualquer que não tinha nem o que as pessoas falarem, porque ela já era uma adulta. Depois de um tempo, ela fez um vídeo que ela supostamente dá corote pra uma criança. Pra você que não sabe, corote é uma bebida alcoólica super barata, que, sei lá, deve ser uns 3 reais. E que ela é muito forte. E nesse vídeo ela dá esse suposto corote pra criança. Só que esse vídeo viralizou de uma maneira muito, assim, negativa, né? E depois ela veio se explicar que não era corote, que era aquele Gatorade, que só a cor que era parecida, mas ela devia ter deixado isso claro. E realmente, gente, isso daí é uma ideia muito burra, não sei como que ela não pensou nisso. E depois de um tempo, lá em 2024, 2025, ela começou a fazer collabs com outras pessoas que faziam esse tipo de conteúdo, né? Tem até uma collab que ela chegou a fazer com a André Suraki e a Pipoquinha. Que a capa é bastante esquisita, porque a Bela e Belinha começou a apelar mesmo. Então ela usava umas maquiagens muito feias, fazia umas coisas assim bem estranhas pra chamar atenção. E nesse vídeo ela chegou a falar no podcast que foi gravado pelo filho da Andressa Urach. Sim, esse vídeo das 3, esse vídeo. Enfim, esse vídeo aí que vocês já sabem que tipo de vídeo que é. E, enfim, hoje em dia ela, assim, praticamente se mantém com rage bait. Não é bem rage bait, mas é tipo coisa que ela inventa. Então, ano passado ela inventou que ela tava grávida, e que ela ia ser mãe, só que depois ela só mostrou, ai, gente, adotei um cachorrinho. Então, ela fala uma coisa pra ter muita atenção, e depois ela fala outra coisa, que daí as pessoas já meio que não dão mais bola pra ela. Eu fui ver se eu tinha esquecido de falar alguma coisa, e sim, eu esqueci de falar que em 2022 ela acabou tendo uma briga com o Chard La Plaga. Pra você que não sabe, o Chard La Plaga é um cantor do meio underground, que inclusive as músicas dele são muito boas. Eu gosto muito das músicas dele.
E tem um vídeo que ele chega assim, tipo, ele tá gravando assim, aí ele chega na Beli Belinha, oi, não sei o que, daí, tipo, ele simplesmente começa a xingar ela muito. E daí a Rai Pugliese lá, amiga da Malévola e a Beli Belinha vão pra cima dele. E fizeram vários edits na época shippando eles, porque eram todo mundo adolescente, inclusive as pessoas que estavam assistindo. E depois ele lançou uma diss pra ela. E, enfim, gente, eu só citei isso porque muita gente também reconhece ela por causa dessa briga com ele. Porque na minha cabeça essa briga foi uma briga minúscula, mas na verdade não. Tem muitas e muitas e muitas postagens, inclusive falam sobre isso até hoje no Instagram dele. Enfim, gente, é isso. Eu não tenho muito mais o que acrescentar. Eu fui atrás ali no meu roteiro pra ver se eu tinha esquecido de falar alguma coisa. A única coisa que eu tinha esquecido de falar era isso. Peço desculpa pra vocês pela minha voz, porque eu tô doente de novo. E tô com muita dor de cabeça, ânsia, minha voz tá horrível. E então me desculpem por não ficar falando muito assim, falando muito alto. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser me ajudar, seja membro aqui no canal, ou hype o vídeo, ou se inscreve, ou dá like, o que você achar melhor. Deixe sua opinião aqui nos comentários, que eu vou adorar ler e vou responder vocês. Qualquer sugestão vocês podem deixar aqui embaixo, que eu leio tudo, tá bom? E é isso, gente. Falei tão mal do meu cabelo naquele vídeo, mas acho que nessa luz ela ficou tão fofinho. Mas ficou igualzinho o cabelo da Bela e Belinha mesmo. Enfim, beijo!